Então, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão chegando por aqui, né? Para nós é uma alegria muito grande, né? Estarmos aí promovendo mais uma live e estarmos recebendo nessa live, né? O professor, né? Doutor José Carlos. Então, de imediato nós já gostaríamos, né, de agradecer aí a participação do senhor conosco para a gente estar aí contribuindo, né, com as famílias, com as crianças, com a infância, né? O tema da nossa live de hoje, né, é resgatando a infância para além das telas. Que tema importante, né? Então, já estou dando aqui início, né, essa live, e agora eu passo a palavra, né, ao Dr. José Carlos para uma breve apresentaçãozinha. Então, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e tentar contribuir um pouquinho aí com isso. Eu sou médico, trabalho com antroposofia já há muitos anos e trabalho em escolas, né? Escolas de pedagogia Waldorf e escolas sem a pedagogia Waldorf. Na pedagogia Waldorf, o médico ele faz parte do corpo docente, ele trabalha junto com os professores. A ideia do médico na escola é ajudar com outro olhar. A gente ajuda com um olhar do médico, né? Mas voltado muito para as necessidades que a criança apresenta, né? Então, não é, por exemplo, um exame físico que se faz, mas a professora ela está preocupada com uma determinada situação e ela pede auxílio para o médico. Aí o médico olha e os dois trabalham juntos no que a gente pode ajudar nas potencialidades dessa criança. Uma criança muito dispersa, uma criança que tem uma dificuldade de acompanhar, é, uma criança que é muito inquieta, algumas situações assim desse tipo, né? Então a gente utiliza a pedagogia Waldorf, por exemplo, ela tem ferramentas maravilhosas e a gente pode ajudar com isso, né? Orientando, conversando, fazendo uma estratégia com os pais, que para mim é o que funciona, né? E eu achei muito interessante o convite, né? Para falar um tema que eu gosto muito, que é essa questão da mídia, né? Sobre essa questão, o que a gente pode fazer, esse resgate da infância, né? A ideia desse resgate da infância é que a infância ela passa muito rápido. As crianças parece que elas crescem e não perguntam se podem crescer. Elas vão crescendo. Vão crescendo assim, vão sumindo e vão desaparecendo alguns traços infantis que a gente às vezes tem uma saudade de quando era pequenininho, tudo vai ver. O camarada já está cheio de espinha na cara, está cheio de uns pelinhos aqui, outros pelinhos ali, que ele diz que é barba, né? As meninas todas assim, exuberantes, e as coisas passam. Isso não é uma lástima nem um saudosismo, é porque sempre a gente tem tempo de resgatar algumas coisas. Mas é muito importante também a gente aprender a curtir a infância, né? Porque a infância justamente ela é curta, ela é muito rápido. Então o curtir, o aproveitar a infância, ela parece que é mais fisiológico e mais interessante, mais saudável quando a gente permite que a criança seja criança. Então, resgatar a infância, né? Eu estava falando com as meninas ontem sobre isso. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Mia Couto. Ele tem um livro que eu aconselho vocês lerem, assim, acho que é uma boa literatura, chamado, tem vários, mas esse específico chama O Fio das Miçangas. Fio é colar, né? Cordão e miçanga. Cada miçanga é um conto. E é muito interessante, ele conta uns contos com muita emoção. O Miyakoto ele tem um dom muito bom de escrever, quem já leu pode confirmar isso. E tem um determinado conto lá que ele fala sobre uma criança que viu o enterro com a mãe. Eu não vou contar o conto para não estragar, mas esse é o mote do conto. O spoiler do conto é esse. Ele viu o enterro com a mãe e ele falou para a mãe assim: "Ai, eu queria morrer".
Aí a mãe fica muito preocupada, porque o único filho fala que quer morrer, né? E ela vai contar para o pai, né? Fala assim, olha, seu filho quer... E o pai vai averiguar isso de perto. E o filho confirma, estou cansado de viver, eu quero morrer. E o pai fica muito preocupado, ele vai procurar o pai dele, vai procurar o avô. E o avô ouve isso, né? E na sabedoria dos mais velhos, né? Chega e fala assim, manda ele vir falar comigo. Aí o menino vai e confirma essa ideia e o avô fala assim, puxa, você sabe que eu quero viver muitos anos ainda, né? Então, acho que a gente podia trocar, né? Você vai no meu lugar, eu fico. E o menino viu nisso um alento, né? Falou, então é possível, vô? É possível, eu vou pedir a Deus. Mas enquanto isso, você vem aqui, a gente vai conversando. E o menino vai lá, né? Visitar o avô todos os dias. Já falou com ele? Falou, não, Deus está muito ocupado, mas eu já pedi, vamos esperar. Aí eles começam a fazer caçadas, brincadeiras, um monte de coisas. Isso se passa na África, né? Esse conto. E aos poucos o menino vai perdendo essa vontade de morrer. Eu não vou contar o final do conto, mas é muito bonito e a ideia é esse resgate. E o pai fala uma frase que é lapidar, que ele fala assim, de que adianta ser criança se lhe falta a infância? E essa ideia de que o menino queria morrer. Então, tirando a tragédia de lado, algumas crianças elas morrem para a infância, nesse aspecto mesmo de morte, porque a gente às vezes, com a melhor das boas intenções, eu falo a gente e todos nós, né? Pessoas que têm contato com as crianças, os terapeutas, os médicos, os condutores e os pais também, a gente às vezes promove muitas coisas para as crianças que necessariamente não são do âmbito infantil. Eu não quero julgar dizendo que está certo ou que está errado, porque no geral tá sempre a intenção é sempre muito boa. Mas é que às vezes eu gosto de falar isso, né, para dar uma imagem. A gente está com vontade de comer, sabe, um pedacinho pequeno de talvez um lanchinho e tomar um cafezinho. Então a gente às vezes vai comer uma feijoada completa, né? E a gente come além do pedaço, além do que deveria comer e passa mal. Quando a gente oferece muitas coisas para a criança, e nas quais ela fisiologicamente, animicamente, sei lá, não são proporcionais a ela, a gente intoxica a criança. O problema é que tudo sempre tem um preço, né? Sempre tem uma outra questão. E esse preço, às vezes, essa precocidade das crianças, por uma série de elementos que são fornecidos, talvez um pouquinho antes do tempo, e esses elementos que são fornecidos um pouco antes do tempo, eles fazem com que essa flor desabroche cedo demais. Aí depois não dá muito para voltar atrás. Então, o lamento que se tem em relação, aí entra a questão das telas, da mídia, que a gente percebe, né, que o excesso ele acaba tirando uma coisa muito importante das crianças, que é a criatividade. Né? Então, não estou querendo ser trágico com isso, mas assim, é porque quando a gente começa a ver tudo pela telinha, começa a ver tudo através de filminhos, videogames e tal, existe uma contra-oferta disso, que é uma excitabilidade tão intensa, tão forte, que depois meio que dá uma certa preguiça de pensar, sabe? Porque as coisas ficam muito monótonas, né? Então você vai dar um acabou aí, para, vamos desligar a televisão, vamos brincar. Mas brincar do quê? Brincar de bola, que chato. Se eu posso colocar um PlayStation, é muito mais interessante, eu vejo lá os meus ídolos de futebol jogando. É um pouco isso, sabe? É quase que não dá nem para comparar, né? Porque é muito tosco essas coisas que eu estou falando. Mas, por exemplo, a criança, quando ela não é estimulada, ela gosta muito disso. Agora, por exemplo, eu vou contar uma história de consultório, né? Eu, às vezes, né, eu tenho meus brinquedinhos lá no consultório, as crianças acham aquilo muito chato, né? Uns brinquedinhos chatos, sabe? Eles falam, não tem aqui, você não tem uma televisão, não tem sei lá, alguma coisa, você não tem um jogozinho de computador, tal e coisa. Eu não tenho, né?
e às vezes para a consulta ser realizada, a mãe saca o celular dela, dá para a criança fica ali entretida, ela fica ali possuída por aquilo. Então, qual é o grande problema? O problema é que de um tempo para cá, todos nós, não conseguimos mais lidar com o tédio. Então, por exemplo, sei lá, vou para o aeroporto tomar um avião. Eu vou olhar para o celular e vou ficar vendo as coisas, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Quando eu falo isso, gente, por favor, não é um retrocesso. O celular é interessantíssimo, é o celular que está nos permitindo conversar, tal e coisa, né? Então é muito legal, digamos assim, ele é uma aquisição maravilhosa. O problema é quando ele ocupa o espaço que já não é mais o dele, quando ele tem uma, uma prevalência na nossa vida. Aí independe de ser criança, de ser adulto. Quando de repente eu priorizo o celular ao invés de uma conversa, ou por exemplo, eu vou sair, a gente combina tomar um café com a Vanessa. Tá, mas eu levo o celular porque dá de algum paciente me ligar, tal, e eu fico lá vendo toda hora lá o celular. Ela pode chegar para mim e falar assim: você veio tomar café comigo ou com o celular? E tá certo isso mesmo, porque eu estou priorizando uma outra coisa. No âmbito dos adultos, a gente pode mais ou menos engolir esse sapo. Mas quando isso já é muito precocemente envolvido na criança, e gente, se a gente for assim honesto, nenhum de nós conviveu com o celular quando éramos pequenos. O smartphone tem 10 anos. É nada. O que é 10 anos na humanidade? É nada, uma pulga, né? Então, e também com isso, eu não quero dizer que a gente tem que fazer uma pira, a partir de amanhã todo mundo vai queimar o celular. Eu não digo isso. Mas eu digo que, por exemplo, não há uma necessidade tão intensa para as crianças ficarem do jeito que elas ficam hoje, voltadas e absolutamente dominadas pelas telas. Aí eu acho que os pais, todo mundo, né, que tem essa possibilidade de interferir, deveria interferir assim por um resgate, vai, de alguma coisa melhor. Só. Você falou para me apresentar, eu já comecei falando, tá? Mas é que eu acho que é um tema interessante, eu me empolgo muito nisso, porque eu acho que é uma coisa da nossa vida atual. A pandemia, de certa forma, ela também propiciou muito isso. Porque as escolas não funcionavam, ninguém saía de casa, né? Naquele tempo que a gente ficou mais envolvido dentro de casa, e acabou ficando, como é que uma boa ferramenta, né? Só que mudou muitos hábitos. E agora, eu atendo adolescentes. Os adolescentes, você não consegue mais tirar isso, né? Os pais falam assim: olha, não sei mais o que fazer. Ele vai dormir 3 horas da manhã, é difícil tirar, tudo. Então, a ideia é a seguinte: antes de falar do que a gente pode fazer, profilaticamente, era interessante pensar, antes da gente oferecer esses aparelhos, qual a necessidade que as crianças têm realmente de possuir esses aparelhos. Os pais me perguntam assim: qual a melhor idade para dar um tablet para o meu filho? Eu falo: mas ele vai usar o tablet para quê? Ah, porque todo mundo tem tablet. O primo tem, eu tenho, ele fica vendo, ele quer ver. Ah, então tá bom. Então você dá o tablet e dá uma moto também, né? Porque de repente uma moto é legal, né? O fato de querer olhar e aspirar, ok, mas assim não é necessário. É que aí a gente tem que ter uma certa força, né? De falar não. Porque aí não dá para enrolar muito. Falar: olha, espera mais um pouquinho, mas um pouquinho quanto, né? Ou de repente a vovó, que é uma querida, dá de Natal um tablet, tipo, aqueles tablets que tem a cabeça tem as orelhinhas do Shrek e tal, sabe? É um tablet infantil, é muito bonitinho. Que é uma bobagem, é uma grande tolice isso, não tem a mínima necessidade. Para a criança realmente não tem, né? Pedagógica, não tem. Aí as pessoas falam assim: mas ele não ajuda na... Ele ajuda nesse processo aqui. A criança, e eles têm uma habilidade muito grande, né? Você dá um celularzinho para uma criança,
Ela sabe mexer em tudo, ela descobre tudo. Então, essa manualidade é realmente intensificada. Mas para aí. Não espere que vai fazer falar melhor. Não, pelo contrário. Hoje em dia, um grande problema que tem, os professores, né, falam muito disso, como a linguagem ficou cifrada. Então, as pessoas nas redações, vestibular, tudo, eles não escrevem você, escrevem VC, porque é uma linguagem que a gente faz. Beleza, BLZ. Então, são coisas que na prática do WhatsApp, né, que agora é uma coisa muito utilizada por todos nós, ficou uma mensagem cifrada. Então, os emojis, essas coisas ficaram. Só que eles são uma representação que a gente esperaria que fossem utilizadas a partir do momento de um outro domínio de linguagem. Então, nós adultos aqui, que já tivemos outras informações antes da aquisição dos celulares, né? Vamos imaginar que todos nós temos mais de 20 anos aqui. Todos nós não passamos por isso na primeira infância. A gente está competindo, está se igualando, está comparando com uma geração que já nasceu com chip. Já nasceram chipadas, né? Já nasceram com o celular. Então, é uma comparação que é difícil da gente fazer, porque se a gente fala assim, mas como é que eu faço? Tudo, faz assim, tenta resgatar, porque a criança é criança em qualquer lugar do mundo. Então, certas aquisições, certas autonomias que a criança vai descobrir, ela não vai precisar dos aparelhos celulares, não vai precisar da mídia, não vai precisar da televisão, ela não precisa de nada disso. Ela precisa só de um ritmo, de um apoio. Aí você fala, mas você não pode nem deixar um pouquinho? Pode, mas depende de criança para criança. Tem crianças que você fala, então, agora desliga. E eles aceitam numa boa. Tem crianças que vão protelando. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ah, então, só mais 5 minutos. Quando a gente abre um pouquinho esse espaço, no geral, não funciona muito bem. Não costuma dar muito certo. Então, tem que ver o que a gente pode fazer com isso. Né? Como é que a gente consegue organizar isso dentro de casa? Quando a gente fala em colocar limite, porque isso é limite, né? A gente tem que ver também se a gente consegue fazer exatamente isso. Se eu levo o celular para a hora da refeição e eu fico no celular o tempo todo com a justificativa de que se eu sou adulto eu posso fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito importante, tudo, se eu não consigo abrir mão desse celular bendito na hora que eu estou com a minha família, se eu não priorizo a minha família, uma criança pequena que tudo é imitação, ela vai fazer a mesma coisa. Então, é que eu estava dando aquele exemplo bobinho lá. Vou sair com uma pessoa, ou então, de repente, antes de dormir, só um minutinho que eu tenho que ver como é que estão os meus e-mails aqui, os meus Facebook, não sei o que, Instagram, vejo as novidades, porque é muito importante que eu tenho que estar atualizado tudo. Bom, justificativas a gente sempre vai ter. Mas assim, tem que abrir mão. O humano, ele tem que ser prioritário à máquina. Isso não é um saudosismo, falando, ai meu Deus, não é uma tecnofobia. Muito pelo contrário, eu acho maravilhosa a tecnologia. Eu acho excelente. Mas eu acho que tudo tem hora. Um pouco que nós, médicos, percebemos, quem lida mais com criança em escola, é que ela adquiriu uma força tão grande, tão intensa, que ela está muito envolvida, sabe? A criança ela está cada vez mais envolvida com isso. Então, por exemplo, vocês têm um lugar na qual vocês priorizam, né? Pelo que eu soube, pelo que nós conversamos, muito essas recreações humanas. Que eu saiba, não tem nenhum robô aí. Que eu saiba, vocês não colocam as crianças na frente da televisão para ver a sessão da tarde, depois ver a Xuxa. A Xuxa nem existe mais. Mas vocês não veem essas bobagens. Por quê? Porque a ideia é outra, né? Tudo bem, mas não tem lá o Bob Esponja. Sim, até tem, mas aqui não tem, a gente não tem. A ideia, eu acho que os pais, quando pegam os serviços de vocês, eles não ficam falando assim, mas essa televisão é 3D, como é que é? Eles não pensam nisso porque não faz parte da programação, nem vocês pretendem um dia ter 5 telas de televisão. Porque a proposta é outra, é mais humana, né? O que é super adequada para a criança. É super adequada. Aquelas que são muito viciadas,
A palavra é essa mesmo, viu? Infelizmente. Aquelas que estão muito assim, adictas a isso, elas vão estranhar um bocado. Vão porque não sabe lidar com tédio, né? Acha tudo muito chato. Ai, que coisa chata, fica brincando de bola, fica brincando com a natureza, vai demorar para se aclimatar. Mas depois, a partir do momento que isso acontece, as coisas funcionam muito bem. Mas é sempre interessante a gente fazer essa ideia de tentar. Vai sempre ter que ter um certo trabalho. Quanto mais envolvida a criança estiver com a mídia eletrônica, mais difícil é desplugar. Mas assim, tudo na vida é possível, né? Quanto mais cedo, melhor. Mas é importante tirar. Tem uma hora que você tem que tirar. Se você não tira, aí é difícil, né? Então não tem um milagre, sabe? Não tem um remédio. Ah, não tem um remedinho que faça com... Não tem isso, né? Não vai ter remedinho. O remédio é a gente começar a perceber se isso é importante para a criança ou não é importante para a criança. Ou se de repente todo mundo tem celular em casa, todo mundo tem, os primos, a família, todo mundo tem, e o meu filho não vai ter. Eu posso comprar na Casas Bahia em 10 vezes celular, por que eu não posso comprar celular para o meu filho, se ele quer tanto? Eu não tive celular, eu posso bancar esse celular para o meu filho agora. Os pais às vezes têm esse discurso, né? Ok, tudo bem, mas você está querendo agradar quem? Você, criança que não teve? Ou você está querendo usar a criança para se exibir? Porque tem essas coisinhas que são desagradáveis, mas na maioria das vezes a gente está querendo ajudar quem? A criança eu posso garantir para vocês que não é, embora ela goste. Tudo bem? Sim, eu acho que muito obrigada por todas essas colocações assim iniciais, né, que eu acho que mobilizam muitas reflexões, né? Quando o doutor traz um pouquinho isso da importância da infância, né, desse momento que ela passa tão rápido, né? E também de saber ponderar um pouquinho, né? Assim, então significa que eu não posso nunca, né, dar o acesso do meu filho, né, à televisão, ao celular, ao tablet, né? Então, para a gente ter um pouco desse bom senso, né? E quando o doutor falava, eu me recordava de um curso que eu e as meninas fizemos recentemente, né? Que falava um pouquinho da questão do que o mal, ele é uma desnecessidade, né? Então, assim, isso que o doutor vinha falando, qual a necessidade que uma criança de 1, 2, menor que isso, né? Ou até ali nessa primeiríssima infância de descoberta do mundo, qual a necessidade que ela tem de se conectar a esses aparelhos, né? Para dormir, para acordar, para comer, para se alimentar. Então, assim, se ela não tem essa necessidade, logo, esse uso, ele acaba sendo um mal, não é verdade? Um mal para essa parte tanto biológica, corporal, anímica, né? E tantas outras coisas que o doutor colocou. E também reafirmando, né, a questão da família enquanto presença, enquanto autoridade, enquanto limite, enquanto exemplo de tudo isso, né? Então, nós que trabalhamos com as crianças e com o ser humano, né, sabemos que nós aprendemos e nos desenvolvemos por meio, né, da imitação. Então, o exemplo, o modelo, a referência, ela é muito importante, né? Seja de um professor, seja do pai, da mãe, dos avós, de todos aqueles responsáveis que convivem com a criança. Então, assim, realmente, se nós não queremos que ela tenha lá esse vício, né, esteja viciada no uso dessa tecnologia, obviamente que nós também, né, precisamos olhar para nós e retirar esse mecanismo também enquanto prioridade na nossa vida. Então, eu penso que essas colocações são, assim, essenciais. E falando um pouquinho, eu sei que tem pessoas novas aqui, eu tô vendo quem está entrando, muitas vieram pelo perfil do doutor, né? Então, assim, nos apresentando também para essas pessoas nós somos Infâncias do Ingá, né? Nós somos uma casa de brincar, um quintal brincante aqui de Maringá,
né, uma cidade do norte do Paraná, do estado do Paraná, e nós temos como objetivo principal e propósito justamente oferecer o tempo e o espaço para a criança brincar, né, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa conviver, para que ela possa experienciar outras coisas e lidar com o tédio, né, se encantar com o simples, com o cotidiano, justamente isso que muitas vezes a tela limita ou impossibilita, né? Então, assim, é justamente retirar essas crianças da frente do celular, da televisão e mobilizar outras capacidades. E o senhor, enquanto médico, pediatra, autoridade, pode também nos dizer um pouquinho sobre isso, né? Dos benefícios também dessa atividade, desse brincar, e também dos prejuízos, né, que tudo isso ocorre neurologicamente para habilidades como, né, o doutor colocou a criatividade, a atenção, a concentração, a memória, né, habilidades humanas que nitidamente ficam comprometidas devido a esse uso excessivo, né? Ou às vezes até quando faz um uso esporádico, um tempo reduzido, às vezes a família não se atenta ao conteúdo que essa criança está vendo, né? Então, assim, o que meu filho está acessando? Então, muitas coisas também acessam o subconsciente, né? Vai para o mundo dos sonhos, a criança não dorme, fica super agitada, enfim, a gente tem aí vários problemas de todas as ordens. Pois é. Então, aproveitando esse teu gancho, né? Eu, eu tenho uma formação em psicanálise e para mim é muito interessante essa ideia simbólica, né? Essa ideia que o Freud falava desse inconsciente, né? Então a gente sabe que tudo aquilo que a gente vê durante o dia, né? Daquilo que a gente, não só na visão central, mas na visão periférica, existe um registro, né? Neurofisiologia, a neurociência explica isso. Então, no final do dia, todos nós fazemos um screening. A gente revê tudo o que a gente passou, viu. E algumas coisas são deletadas até por uma economia psíquica, né? E tem outras que ficam guardadas. Seria maravilhoso que a gente guardasse todas as fórmulas de matemática que a gente aprendeu, né? Todas as coisas bonitas que a gente ouviu, todos os livros lindos, né? Mas não, a gente às vezes, sabe o que a gente guarda? A gente guarda aquela musiquinha horrorosa que você detesta e fica um chicletinho na tua cabeça. A gente vê uma imagem, nossa, que horrível, e fica essa imagem o tempo todo na mente, né? E a gente guarda isso durante muito tempo. As crianças é a mesma coisa. Então, muitas das coisas que são aparentemente inofensivas, que a gente deixa ou escapa ou acontece dela, de chegar aos olhinhos dela, aquilo faz uma impressão que demora muito tempo para limpar. Nem com Bombril a gente consegue limpar às vezes, sabe? E o pessoal fica um pouco preocupado com isso, né? A Sociedade Japonesa de Pediatria estudou uns anos atrás o efeito deletério disso. Estudaram, né? E olha, no Japão, que é uma cidade, um país, uma região que é muito tecnologicamente desenvolvida, né? E eles chegaram à conclusão que do 0 aos 2 anos as crianças deveriam ter absolutamente nenhuma ligação com nada de tela. Aí vai aumentando, dos 2 aos 5, no máximo meia hora. São coisas muito reduzidas, sabe? Aí chega na adolescência, no máximo 1 a 2 horas. Aí a gente vê, a Sociedade Americana de Pediatria fez a mesma, chegou mais ou menos às mesmas conclusões. A canadense também, muito próximo dos resultados. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também seguiu um pouco essas indicações e preconiza isso. Só que a gente vê no dia a dia que não é isso que acontece, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, né, que é um educador, uma pessoa formidável. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que existe sempre como é que eu vou falar? Uma crítica que se faz à escola, de que a escola não ensina nada, que é difícil para as crianças, tem que remodelar o modelo de ensino e tal. Aí ele faz uma conta, né?
a maioria das crianças, desde muito antes de chegar para a escola, elas já assistem uma média de 4 ou 5 horas de TV por dia. Aí você multiplica pelo número de anos, né, da criança. Então, quando ela chega na escola, ela já tem pelo menos umas 20 mil horas de televisão, aos 7 anos. Sei lá, é um número absurdamente grande. Então, você vê, é difícil para um professor também, né, ele contar uma coisa assim, porque a criança já está tão manipulada, ela já está tão acostumada com isso, e eu não sei se vocês sabem, né, a maioria a nossa atenção, a atenção humana, ela fica durante muito pouco tempo, depois ela desliga. Então, nós adultos que nos propusemos a assistir às aulas, de estudar, tudo, depois de um certo tempo, se o professor tem uma voz monocórdica, se ele fica parado, você é muito cansativo, ele vai falando assim, aquilo dá um sono. A pessoa mais desperta do mundo vai dormir, não vai pescar nada. Agora imagine então uma criança que está acostumada sempre com aquelas luzes, o computador, chega numa escola onde não tem esses recursos tecnológicos, é uma escola mais humanista que se preocupa, e vai ensinar tabuada para a criança. Ou vai ensinar o A, B, C, D, tá? Vai ensinar o abecedário para a criança. Se não tirar uma carta da manga, se não tirar um coelho da cartola, ela não consegue prender a atenção dos alunos, né? Então, mas o recurso não pode ser também falar, então vou jogar a toalha no chão, vou largar o magistério, não funciona para mim. Não, a ideia é tentar transformar um pouco isso. É tentar continuar fazendo, lógico, tem que dar tratos à bola para a aula ser mais interessante para a criança, mas tem uma outra coisa também que é muito importante, sabe o que é? Seria pelo apoio dos pais, para que os pais em casa não colocassem também esse uso, porque senão fica uma coisa esquizofrênica, você entende? A criança fica o período da manhã, todo dia, toda manhã ela fica na escola. Aí os professores contam histórias, pensando no jardim da infância, contam histórias, fazem um pãozinho, fazem uma série de coisas, tudo. Aí a criança chega em casa, almoça e fica a tarde toda na televisão. Aí é difícil, né? Aí no dia seguinte, quer dizer, tudo bem, a escola faz o papel dela, mas assim, é quase que esquizofrênico, porque é uma coisa aqui e outra coisa lá. Então, quando de repente a gente consegue trazer, não ensinando a família, a ideia não é essa também, fala, tá tudo errado, não é assim, mas tentando trazer uma outra ideia, por exemplo, à noite, antes quando os pais às vezes trabalham o dia todo, né, eles chegam em casa, desliga-se a televisão, faz uma roda de conversa, sei lá, ler um livro. Eu sei que pode parecer uma coisa muito arcaica isso que eu estou falando, né? Mas isso dá uma proximidade tão grande com a família. É tão gostoso. Crianças pequenas é isso que elas querem o tempo todo. Agora, se você soca a criança lá para ver a novela, se você, sei lá, se você tá, estou exausto, eu quero ver o Jornal Nacional, fica aqui enquanto o papai está vendo e vê um monte de aquelas barbaridades todas que aparecem. Que vantagem que a criança tem disso? Nenhuma, absolutamente nenhuma, mas ela fica lá, né? Então, todas essas imagens do mundo externo, elas acabam entrando na cabeça da criança. Aí a qualidade do sono vai embora. Aí os medos vêm com muita intensidade. Então, e aí a dificuldade, porque quando eu estou falando dessas sociedades que descobriram isso, e que pesquisaram, e que preconizam que tem uma diminuição drástica no número de horas na frente da tela, eles falaram dos malefícios que isso pode ocasionar. Ansiedade, dificuldade de concentração, inapetência, e quadros mais graves até, né? Tem coisas muito pânico, dificuldade realmente de convívio social, tudo isso aparece, é lógico, né? As relações hoje em dia, elas são todas, quase todas, não, quase um exagero, mas muitas são feitas através das telas, né? As pessoas, esses relacionamentos mais fluidos, né? Como falava o Bauman, eles são feitos, começam e terminam através das telas. As pessoas rompem relacionamentos assim, através das telas, mandam um WhatsApp e falam assim, ah, já deu, não quero. Então, o convívio humano, de um tempo para cá, ele ficou um pouquinho mais fluido, ficou um pouquinho mais superficial, também um pouco por conta dessas questões da mídia, no aspecto de quê? De que falta o elemento humano, né? Não tem aquele olho no olho, não tem aquela coisa de
é mais fácil eu falar assim, para falar, bom, gente, ó, tchau, valeu, obrigado, tudo, e tiro e desplugo vocês da minha vida, né? Eu descarto vocês da minha vida, eu coloco vocês como, assim, pessoas não podem ter acesso, eu bloqueio vocês da minha vida. Ok, é uma ideia, mas assim, se talvez a gente tivesse que fazer isso pessoalmente, a gente não faria isso com tanta facilidade, né? Porque eu acho que qual o grande risco que nós temos é que a gente está criando uma geração e que alguns valores, aí eu vou ser muito saudosista falando isso, né? Mas alguns valores assim dessa educação doméstica básica, elas já a criança não tem mais esse convívio. Então, não é um retorno ao passado, por favor, mas é uma tentativa de adequar certas situações que tem situações do âmbito adulto e tem situações do âmbito infantil. E preservar esse infantil requer também uma nova postura de nós como adultos. Então a gente também tem que aprender a abrir mão de algumas coisas em torno de algo mais prioritário, de algo mais importante, que ao meu ver é a família. Então a minha família é a minha prioridade. Então quando eu chego em casa, trabalhei o dia todo, estou cansado, estou exausto. Mas assim, é minha família, né? Então eu quero ficar com eles, né? Ah, mas está passando um filme tão bom, tudo bem, mas o filme não vai. Talvez ele me dê um prazer sobre um certo. Mas será que a gente pode colocar na mesma balança o filme ou as crianças? Eu acho que não, né? Sei, tudo bem, vai, não quero ficar julgando, mas se a gente for assim bem honesto, não, né? Porque o filme você pode depois alugar, hoje em dia você tanto tem esse streaming, você pode ver isso qualquer hora, mas aquele olhinho ver o que que a criança faz, ou pôr a criança para dormir e contar uma história. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é chato. Ah, estou exausto. Sim, mas é o filho, cara. Você tem que abrir mão de algumas coisas aí, do teu cansaço. Pai é pai, né? É assim que vai, mãe é mãe, né? Dá trabalho, mas assim, é o mais importante. Porque a gente vai alicerçando essas coisas, né? É melhor do que, então tá bom, vai ver um filminho enquanto. O filminho não vai ser interessante, principalmente à noite, porque vai ser a última imagem que a criança vai registrar. Então, tudo aquilo que a gente registra mais no final do dia demora mais para ser apagado, porque esse registro ele fica com muita intenção, ele fica muito demarcado na nossa memória. É também por isso que é muito importante a gente prestar um pouco atenção, mesmo nós adultos, o que a gente faz com o nosso tempo livre. O que a gente faz antes de dormir? Não estou falando que tem que fazer uma reza, uma novena, não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, se eu vejo aquele filme Sexta-feira 13, parte 10, sabe aqueles filmes de monstro? E eu vou dormir, tudo bem, eu sou adulto, tudo, mas aquilo vai aparecer no meu sonho. Ah, não tenha dúvida que vai. De repente, e a minha qualidade do sono fica um pouco atrapalhada. Com o passar do tempo, se a gente costuma ter esse hábito, o nosso sono vai ficando cada vez mais atrapalhado. E a gente adoece. As crianças é a mesma coisa. Se a gente não propicia um bom ritmo, se a gente não presta atenção em que atividades elas podem fazer antes de dormir, vai ser o mesmo desastre. Talvez demore um pouco mais, porque a gente tem uma capacidade de aguentar, de suportar isso durante algum tempo. Mas depois de um tempo o corpo manda conta, viu? Ele fala, olha, você está comendo muito, você está muito ansioso, está se alimentando muito para fechar essa ansiedade, e às vezes a ansiedade é pelo excesso de, ou falta de sono, ou um ritmo completamente louco, vai dormir tarde, acorda cedo, não dorme durante o dia, come mal. Isso requer uma parada, uma nova reavaliação. E as crianças vivem disso o tempo todo, então eu acho que é muito importante a gente, sei lá, parar tudo e começar a pensar nisso, né? E não precisa fazer uma revolução, não precisa tacar fogo na televisão, mas assim, usar com parcimônia, tentar. Quando eu falo isso, a ideia não é inventar a roda, né? A roda já existe. É o que você faz com a roda, né? Como é que está a roda na tua vida? Como é que a tua família tá redondinha ou está toda quadrada, né? Você tem tempo de ver teus filhos? Quanto tempo você não conta uma história para uma criança? Ah, mas precisa.
Precisa, a gente precisa trabalhar a fantasia para a criança não ficar neurótica. Neurótica ela já vai ficar de qualquer jeito, que todos nós somos neuróticos, né? Mas assim, mas pelo menos fica suportável, a vida fica um pouco mais suportável. Porque esse é o trabalho que nós temos como pais, né? Ajudar essas crianças a viverem nesse mundo caótico que nós temos. Elas vão viver, elas têm recurso para isso, mas a gente pode ajudar.